apresentando aqui, né, você, especialista, né, em comportamento felino. Abaixa o volume, por favor. Especialista em comportamento felino, né, a única que eu conheço, tá, aqui do estado, e por sinal está fazendo um excelente trabalho, né, ajudando muitos tutores a entender melhor um pouco dessa espécie. Liliane, diminui o volume, fazendo favor. A Liliane, diminui o volume, por favor. Tá. Desculpa, viu, Renato? Desculpa aqui, viu? Sim. Pronto. Então, assim, entender um pouco melhor dessa espécie, né, que é bem diferente dos cães, né? E assim, geralmente, tá, quem ama gato é muito comum, tá, não ter tanto interesse muitas vezes por cães e vice-versa, né? Porque realmente são espécies bem diferentes, né, uma da outra, cada uma tem seu jeitinho especial de ser. Claro que eu me enquadro naquele grupo ali que ama as duas espécies, tanto que eu tenho gatos e cães em casa. Estava até mostrando aqui minha gatinha aqui agora, tá? E o tema de hoje, né, Renata, é isso daí. Como, né, ter uma rotina mais harmoniosa, né, com o seu bichano. Tá bom? Para isso, a gente começa falando, Renata, eu mais uma vez, tá? Eu não vou demorar, eu não vou prolongar muito para não ficar redundante, porque eu já falei sobre isso, tá? Quando eu falei dessa parte de cães, né? Que é como adquirir, né, da melhor forma, tá, os gatinhos. É bem parecido, na minha opinião, tá? Que depois você fica à vontade, tá, Renata, para poder falar também a sua opinião, mas é bem parecido com os cães, tá? Na questão de procure um gatil, tá? Idôneo, de boa procedência, tá? Eles são mais escassos do que os canis, né? O canil, geralmente, para quem de cachorrinho, é mais comum. Então, mais um motivo para se ter cuidado da onde você está adquirindo, né, esse gatinho que muitas vezes você compra. Mas, assim, muitas vezes, tá, quem faz um trabalho que é uma raça, por exemplo, legal, uma raça mais diferente, digamos assim, né, muitas vezes são tutores, são os donos dos gatil, que eu percebo, dos gatis, né, eles até exigem que realize a castração. Tá? Isso daí é muito comum em felino, não vejo tanto em canino. Até mesmo porque os gatos acabam sendo mais fáceis de acabarem fugindo, né? Mas aonde eu quero chegar, né? Evitem, né, adquirir, tá, animais de pet shop, principalmente se você não conhece realmente o trabalho que esse pet shop realiza. Tá? Cuidado, tá? Porque os animaizinhos que ali estão nesse ambiente, muitas vezes, tá, estão submetidos a estresse visual, né, auditivo, né, tátil, sensibilidades, uma hipersensibilização de iluminação, crianças, pessoas, outros animais. Então, assim, isso daí já pode tornar a relação não tanto harmoniosa, tá? Devido a algum trauma. E uma outra coisa muito importante, que agora eu já até passo para você, Renata, para você falar, é da importância de a gente adquirir um gatinho das ruas, né? A gente hoje vê em Fortaleza, tem cães de rua também, mas realmente, assim, o que eu vejo é que gatos realmente é uma coisa, assim, absurda, né? Disparado. Eu não conheço uma cidade onde se tem tantos gatos de rua igual Fortaleza. Tá? Cães, eu já conheço outras cidades que tem bem mais cães de rua do que Fortaleza. Agora, gato é realmente um problema sério de saúde pública, é a quantidade de gatinhos. Então, Renata, fala um pouquinho da sua experiência, você que também é protetora, né, pertence a um grupo, fala um pouquinho aí da sua visão com relação a isso, tá bom? Fique à vontade, passa a palavra. Boa noite, agradeço o convite aqui do Dr. Rafael em participar dessa live maravilhosa. E o que você pontuou aqui é bastante pertinente na questão da adoção,
a gente sempre tem que respeitar as escolhas do tutor, né? Por alguns motivos, às vezes, o tutor escolhe adotar um animal de raça por determinado tipo de vida que ele tem, né? De situações que tem dentro da casa dele, e que alguns animais, eles têm umas informações de comportamento que atendem melhor a essa realidade dessa família. Mas, sobretudo, hoje, os tutores, eles estão mais conscientes, eles estão buscando cada vez mais informações e fazendo um elo com a proteção animal, com os protetores do animal. Realmente, o número de gatos é assustadoramente, né? Existe um trabalho muito bacana aqui de castração, tanto da prefeitura daqui e também bastidores pelos protetores anônimos, que muitos fazem castrações, muitos veterinários também ajudam bastante, né? E aí é preciso ter esse cuidado e, sobretudo, a questão da adoção e da compra de animais que são pet shop, né? Já me apareceu casos de clientes que chegaram a comprar, como também chegaram a adotar animais que estavam em um determinado pet shop, tinha uma vitrine bacana, tinha uma estrutura bacana, mas o que aconteceu? Diante de todas essas informações que você falou, do estresse, do sonoro, as informações olfatórias, que esses animais estão ali a toda hora, a todo momento, entrando animais de todo tipo, isso acaba estressando o animal, e muitas vezes eles são filhotes, e a primeira infância é de suma importância que esse animal tenha uma primeira infância a mais adequada possível, de forma muito social, com a mãezinha, né, que para dar todas aquele acompanhamento, ensinar os primeiros manejos, a mãe com a gata, né, isso também vale para os cães, né, então, assim, gente, é importante mesmo, quando vocês quiserem adotar, conversar, procurar conversar com o protetor, tá aí, os veterinários também, e, sobretudo, passo quando você adota um animal, levar no veterinário, né, para fazer todo um check-up, se ele está bem, se ele tem algum problema de parasita, vacina. Então, só o veterinário que vai poder fazer essa avaliação, né? Não é o doutor, não sou eu que trabalho com comportamento, é o veterinário. Então, é importante, antes de você colocar, principalmente, doutor Rafael, né, você sabe muito bem disso, um gatinho dentro de casa, quando já tem outros gatos residentes ou cães, enfim, fazer o exame FIV e FeLV é importante, né? Então, assim, às vezes a gente se depara com surpresas e, né, tem que, só o veterinário mesmo que pode ajudar a encontrar a melhor alternativa para não deixar esse animal à sorte, né? Porque se a gente adquire um gatinho, tá vindo já com alguma doença, a relação, né, o gatinho vai estar doente. Como que você vai ter uma relação harmoniosa, né, com um gatinho, se você não sabe, de certa forma, como ele está, né, a saúde dele, se ele está com verme, né? Então, com certeza, um dos primeiros passos, né, é assim, né, com certeza, para uma posse responsável, é levar, né, para um veterinário, né, para poder fazer um acompanhamento também da saúde dele. Não só uma avaliação para saber melhor dele, do estado dele, como também para receber diversas orientações com relação à vacina, como você acabou de mencionar, exames para diagnosticar algumas doenças, né, dentre outras informações importantes. Tá? E aproveitando aqui, doutor Rafael, sobre a gente está falando aqui sobre a adoção, e a gente ainda está nesse momento de Covid, né? Então, assim, tem muitos animais, muitos gatinhos, doutor Rafael, que perderam seus tutores nesse período de Covid, né?
pela própria doença do Covid, mas também por outras doenças que eles acabaram perdendo seus tutores e ficaram órfãos. E esses animais precisaram ser adotados. E aí, o que acontece? Algumas pessoas adotam e tem que ter esse cuidado porque o animal está em luto. Ele perdeu o tutor dele, a rotina dele caiu de paraquedas e é preciso que o tutor entenda que no momento que você vai adotar um gato que está passando por um processo de luto, o acolhimento é triplo. Você tem que dar um acolhimento, você tem que ter muita paciência com esse gato, porque ele está sofrendo ainda pela ausência do antigo dele. E muitas vezes já aconteceu agora nessa pandemia, de uma pessoa adotar e levar o gato para casa e querer que o gato vivesse como um gato normal, que chegasse pulando, brincando, fazendo tudo que a gente espera que um gato seja de verdade. E o gato não respondeu. E aí o gato foi devolvido. Então, assim, é preciso ter muito cuidado. Tem muitos animais, muitos gatos e cachorros passando por um momento de luto e precisando de adoção. E, olha, se eu pudesse, eu adotava todos, mas eu já tenho 5, todos também vindo de maus tratos, todos os meus gatos. Então, assim, eu deixo, assim, assim, um alerta mesmo, assim, as pessoas que querem adotar nesse momento, animais que perderam seus tutores, tenham um pouco mais de paciência na adaptação, que já é uma adaptação mais delicada, já não é como uma adaptação normal que você vai fazer com outros gatos. O gato está precisando, na verdade, porque às vezes a pessoa adota o gatinho, né, porque está querendo um pet para poder fazer companhia, tudo. Mas dependendo, serve que sirva também para outras situações. Às vezes, quem está precisando de ajuda no momento é o pet, é o gato, né? É o cão. É respeitar também, né, o pet. Né? Eu acho que é bem interessante você tocar nesse assunto, Renata, porque assim, realmente muitas pessoas acabam vendo os animais, os pets, como algo para poder, como eu posso dizer, alimentar as vontades, né, os desejos, as necessidades, o prazer da pessoa. Eu quero pegar um pet para eu poder brincar com ele, para poder ter um companheirinho para mim. Né? Mas como que está a saúde física e mental desse petzinho? Ele está precisando ser ajudado, muitas vezes. Então, você vai ter que se dedicar para poder respeitar, né, as condições daquele pet também. E não ele te agradar o tempo todo, né? E a saúde também emocional dos animais que por acaso, o tutor já tem animais em casa, né? Também avaliar como é que está a saúde do meu animal, a saúde emocional do meu animal. Né? Como é que tá a minha relação com ele, né? Então, assim, o tutor também tem que fazer essa reflexão, né? Porque, às vezes, o animal quer muito carinho do tutor e o tutor sempre muito cheio e não consegue e coloca outro animal de repente, não adapta direito e aí acaba dando mais problema. Por isso que uma adaptação tem que ser feita com muito cuidado e se você não consegue fazer, procura ajuda, para poder você garantir a qualidade de vida mental para esses animais pelo resto da vida. Tá certo, Renata. Então aproveitando isso que você está falando, vamos assim, a situação 1, tá? A primeira situação que eu vou dar para você, tá? O tutor não tem, a pessoa não tem nenhum animal em casa, tá? E acabou de adquirir um gatinho. Vamos falar de uma realidade onde é o mais comum aqui na cidade, que é a adoção. Graças a Deus, pelo menos na minha experiência, tá? Eu recebo muito mais gatos provenientes de adoção, tá? Das ruas, né? Do que de um gatil, por exemplo, tá? Porque realmente aqui é a cidade que precisa muito disso daí, as pessoas adotarem os gatinhos.
Como que é o preparo dessa casa, Renata? Passou no veterinário, pegou as informações sobre vacina, vermifugação. Como que a gente vai receber esse gatinho na casa? Geralmente, quando é adotado oriundo da proteção, os próprios protetores já têm uma expertise de fazer a famosa entrevista, que nessa entrevista, doutor Rafael, que é bem importante, os protetores que têm essa experiência, eles conseguem avaliar a, a possibilidade, capacidade desse tutor realmente receber esse animal. Tem tutores que são reprovados em entrevistas. Né? Eu já vi tutores reprovados em entrevistas de feiras de adoção e ficaram enfurecidos. Mas é porque, com a experiência que esses protetores têm ao longo de muitos anos, a gente consegue captar, depois da entrevista, se o tutor está apto a adotar aquele animal, né? Realmente. E após a adoção sendo aprovada, o primeiro passo sempre é levar no veterinário, fazer o check-up, fazer a primeira avaliação e preparar o ambiente. Né? Quando esse animal chegar na casa dele, na nova casa, numa casa que não tem animais, já estejam todos os recursos que esse gato vai precisar, já todos setorizados. Né? Primeiramente dentro de um cômodo. Quando você adapta um gato, você leva para uma casa, você primeiro deixa ele isolado num quarto. E dentro desse quarto, setorizar os recursos que ele vai precisar, que é bebedouro, sanitário, sempre lembrando que quando ele não fica perto de água nem de comida, você bota em cada extremidade, porque está dentro de um mesmo cômodo. E aos poucos você vai soltando esse animal dentro de casa para ele se acostumando com os cheiros da casa, com os sons da casa, com os sons da região da casa. Por vezes tem tutores que adotam animais e tem construção civil do lado e tem muito barulho e tudo. Então, assim, às vezes é uma avenida muito movimentada. Então, esses sons é tudo muito novo para o gato e ele precisa gradativamente se acostumando. E se você solta de uma vez, quando você chega em casa, você pode causar um trauma para o animal. Então, tem que ser de forma bem gradual mesmo. Eu sempre indico que esses animais fiquem no quartinho por 10 dias, que é o tempo suficiente para ele captar todas as informações olfatórias do ambiente, dos seus próprios tutores novos, entendeu? E quando tem outro animal, também do mesmo jeito, né? Nesse momento que eles vão ficar sentindo os primeiros cheiros, porque o correto é sempre eles não terem nenhum contato visual inicialmente. Eles primeiro sentiram o cheirinho de cada um, entendeu? Às vezes fica um debaixo da porta, assim, por cima, tentando... Só na curiosidade, né? De saber o que está acontecendo ali, né? Eu quero aproveitar tem uma coisa também, bem interessante que a gente pode fazer nesse processo de adaptação, colocar um brinquedinho. Você coloca uma cordinha de um lado e de outro da porta com uma bolinha. E aí se é um cão, você vai botar um brinquedo que seja de cão do lado de lá. E do lado de cá você bota um brinquedinho de gato. E aí eles vão brincando com aquilo ali e vão se familiarizando só com perto um do outro, né? O olfato primeiro, né? A audição, né? Para ir um sentido de cada vez, não estimular todos de uma vez, isso é aos poucos. Tem um produto também, pessoal, tá? Vendido em pet shop, chamado Feliway, tá? Ele é um difusor, tá? Vocês instalam ele, ligam ele na tomada, tá? E ele elimina um feromônio, tá? Dos gatos, que liberam, fica no ambiente esse feromônio e realmente traz uma tranquilidade para esses gatinhos. Ele é bem conhecido, é um produto... Ó, quem acabou de chegar aqui, ó. A Amora acabou de subir aqui. Então é um produto bem conhecido que com certeza, né, vai trazer benefício, tá? Se você puder adquirir um produtinho desse, tá? Que infelizmente não tem um custo tão acessível assim, tá? Eu tenho que confessar. Mas ele ajuda bastante nessa adaptação do gatinho devido à liberação desses feromônios que acalmam os gatinhos. Tem para cachorro também.
mas ele é mais famoso, ele começou para gato. É um feromona que nós, comportamentalistas, sempre indicamos nas adaptações, que é o Classic, né, o famoso Classic, que ele tem um alcance dentro de casa no raio de 50 metros, e aí consegue trabalhar melhor essas emoções e essas comunicações entre os gatos. E um detalhezinho interessante que vale a pena comentar é que não pode ter corrente de vento. Exatamente. Né, no ambiente, senão ele leva o feromônio embora. Entendeu? Pode abrir a janela desde que o resto seja fechado, para não ter circulação de vento, tá bom? Isso. E temos ele, né? E já que a gente está falando aqui desses feromônios sintéticos, quando no caso a gente vai adaptar gatos com outros gatos, ou gatos que estão, de certa forma, não estão se entendendo muito bem, a gente sai do Classic e vai para o Friends. Tem um Scratch também que você usa para poder direcionar o animal a, por exemplo, a fazer arranhadura num determinado arranhador. Né? Isso. Exato. Isso tudo a gente usa. E assim, é bem interessante, né? Na sua experiência, Renata, eu imagino que você deva usar esses produtos na sua rotina, no seu dia a dia. Você percebe realmente que tem efeitos na prática também, entendeu? Realmente ajuda? Ou o que você vê na sua experiência? Sim, eu sempre falo que o Feliway sozinho, ele não obra milagres, Rafael. Ele não obra, doutor Rafael, milagres. Ele precisa estar sempre associado a manejos, né? Então, até porque é um produto caro, não é um produto que, assim, não é fácil, né? Então, você investir num produto caro e não te dar o resultado satisfatório. Então, assim, para ele ter uma resposta boa, tem que estar associado a manejos e observação contínua, porque o comportamento do gato, ele é muito diferente do cão. O gato, tem gatos que respondem logo. Fala um pouquinho pra gente aí dos comportamentos dos gatos aí, para quem não... Talvez quem não conhece tão bem, esteja com vontade de adquirir um gatinho, esteja pensando em adquirir um gatinho, me fala um pouquinho você, eu queria escutar de você um pouquinho como que é um gato, tá? Um gatinho, comportamento, vai lá. Como é o gatinho filhote? O comportamento de um gato, a diferença para um cão, como que é, o que o gato faz, como é que é, para quem talvez tenha alguém assistindo essa live que esteja querendo adquirir um gatinho, mas não sabe, gente, o que um gato faz, como que é, que ele me dá carinho, ele vem para me dar carinho, como que é um gatinho? Então, descreva um gato, um comportamento felino. Então, um gato já acompanhado por você, que hoje está ótimo, normal, na paz. O gato é tudo de bom. Eu conheço tanta gente que tinha cachorro, que só cuidava de cachorro, aí disse assim, eu vou experimentar, adotar um gato. Aí adota um gato, aí daqui menos de um ano já está adotando outro e não sabe mais viver sem gato, porque, gente, é apaixonante mesmo, os gatos são companheiros, eles procuram carinho, eles te dão carinho, tem personalidade forte. Quem tem casa com multigato sabe muito bem disso. Nenhum gato tem a personalidade igual ao outro. Cada um tem seu jeitinho, entendeu? Mas quando você consegue conduzir, equilibrar a atenção, o carinho, as brincadeiras com esses animais dentro de casa, você consegue equilibrar a qualidade deles dentro de casa para manter uma rotina saudável. Então, assim, adotem, gente, adotem gatos que vocês vão se surpreender, porque é tudo de bom. São companheiros, né, Renata? Tem muita gente que pensa, poxa, gato, né, por ter um hábito mais independente, entendeu? Não dá nem bola para o tutor, não é companheiro, pelo contrário, entendeu? Tanto que toda vez que eu estou fazendo a live aqui, né, sempre a Mora vem, ela deita no meu colo, como ela estava agora, ela está aqui no meu pé, por exemplo. Tá? E os cãezinhos, não, tá ali, ó, a raposinha deitada lá embaixo da cama, lá do outro lado. Não assim, por falar assim, os cães não são companheiros, eu não estou dizendo isso. Mas, né, se engana, tá? Quem acha que os gatos, por serem um animalzinho realmente mais independente,
não vêm procurar carinho, não pede carinho também, pelo contrário, tá? Eles pedem, né? Eles têm um momentos de independência que eles precisam, né? O momento deles, né? Não é tão comum, né? Igual nos cães, né? É muito comum o tutor falar, gente, o meu cãozinho é minha sombra. Aonde eu tô, ele está atrás de mim, eu vou para o banheiro, ele está no banheiro, eu estou não sei aonde ele vai. O gato não é tão comum ser assim, ele é mais independente. Mas é muito gostoso quando ele vem procurar carinho. Porque por ser esse animal mais independente, ele busca carinho e se torna tudo muito especial. Então, é bem legal. E tem um detalhe aqui que eu queria abordar aqui sobre a questão dos gatos. Muitas vezes eu encontro situações, porque era muito comum quando você adotava um animal, um gatinho, e ele tinha um comportamento indesejado. Mas assim, a gente às vezes precisa primeiro entender o que é um comportamento indesejado, tá? Pode ser indesejado para você, mas para o gato não é. Vamos, um exemplo, o gatinho que sobe numa mesa, tem tutor, Rafael, que deixa o gato subir na mesa, fazer qualquer coisa, mas tem tutor que não gosta, tá? Então, o que se faziam, e ainda acontece isso, e é isso que eu estou querendo aqui tentar deixar essa mensagem para vocês, é não usar o spray. O spray, o jatinho de água, que antes usavam muito às vezes as pessoas usavam na frente do rosto do gato, ou na lateral do rosto do gato, em qualquer... Para espantar o gato, né? Espantar o gato para não ter aquele comportamento, né? Eu particularmente, eu não gosto de educar um gato de maneira assim negativa. Eu sempre vou da forma positiva. E aí, o que você precisa como tutor entender? Porque o tutor hoje é um tutor que busca informação. Ele precisa entender as motivações que levam esse gato a ter esse determinado comportamento. Entendeu? Será que o meu gato que está subindo numa mesa ou está subindo na geladeira, né? Enfim, num local alto, aí você para e pensa, por que ele está fazendo isso? E aí começa a observar como é que está o meu ambiente. O ambiente está devidamente adequado para esse né? animal, para um gato. E às vezes, quando você vai analisar, você não tem recurso para esse animal ter esse comportamento dele primitivo. Ele gosta de pular, é uma forma de observar, dele se sentir seguro. Se sentir seguro, porque apesar dele ser um predador na natureza, ele também é presa. Entendeu? Então eles se sentem mais seguros no alto. Então, gente, assim, não tem spray, sabe? Remaneje esse animal para, se o gato está subindo, fazendo alguma coisa que você não quer, redireciona ele de forma lúdica, pega um brinquedinho, uma vara diferente, sempre de vez em quando proporcionar para ele um brinquedinho diferente, sacode um catnip, sabe? E aí ele fica a brincadeira mais interessante. Aí você vai redirecionando esse comportamento. Renata, explica aí para quem não sabe o que é o catnip. O catnip é uma ervazinha do gato que os gatos, quando sentem o cheirinho dessa erva, eles ficam mais estimulados. Tem uns que ficam mais... deitam no chão, e tem outros que miam, e tem outros que ficam mais ativos. Mexe mesmo, né, com o comportamento deles, eles se sentem realmente num prazer mesmo, realmente um bem-estar que eles sentem muito profundo. Por isso tem vários brinquedos, vocês vão ver lá para gato, que tá lá, contém catnip, presença de catnip, é vendida, tem bloquinhos de catnip, algumas sacolinhas, sabe? E realmente ajuda muito realmente os gatos. Mas é importante também, assim, o catnip é legal, ele estimula o gato, estimula, bacana. Mas você tem que saber dosar, você tem que saber usar. Então, eu não posso usar catnip todo dia com os meus gatos. Tem gatos que eu posso usar 3 vezes por semana, tem gatos que eu só vou poder usar uma vez por semana. Então, tudo isso varia muito de gato para gato, a
questões comportamentais dele, ou até clínicas dele, tá? Então, tudo isso, quando o tutor vai usar o catnip, ele não pode usar assim de qualquer jeito, né? Tem que ter Que esse cuidado. legal. Que cada gato é uma situação. Então, cada caso é um caso. Entendeu? Exatamente. Né? Bem É. interessante. É interessante, né, Renata? Eu já vi, eu tenho tutores de gatos que eles realmente adaptaram a casa para ter gatos. Né? Na parte de cima superior da parede, tem prateleiras, tem cordas, entendeu? Redes, né? Caixas, entendeu? Na parede. Já vi tutor que tem de um cômodo para o outro, assim, da sala para a cozinha, por exemplo, tem uma prateleira, tem um buraco na parede que vai dar, por exemplo, na cozinha, para o gato caminhar pela parte superior da casa. Isso tudo ajuda demais, É né? a O famosa gatinho. gasificação, né? Exatamente. Né? E os gatos, né, Renato? Vou falar aqui um pouquinho também. Tem muita gente que comenta comigo, Rafael, eu tô achando que o meu gatinho tá com algum problema. Eu adotei esse gato e ele dorme demais. Ele fica o dia todo dormindo, entendeu? Tudo. Então entendo, pessoal, que realmente os gatos dormem muito, né? Eles fazem uma dieta hiperproteica, tá? De digestibilidade não tão simples, um pouco mais, é como se você comesse, né, se fosse para um churrasco e ficasse comendo. Quando você vai para um churrasco e come muita carne, a gente não se sente mais pesado, um pouco mais cansado, precisa ficar mais quietinho ali para fazer a digestão. É a mesma coisa. Então, os gatos realmente eles dormem muito, eles ficam muito tempo deitados e eles têm o comportamento crepuscular. Tem gente que acaba achando, Renato, que crepuscular é noturno, né? Que o Não, gato a não. noite toda ele fica acordado a noite toda. Alguns sim, mas a maioria eles têm mais a atividade no amanhecer e ao anoitecer. Chega à noite, eles voltam a dormir de novo, né, Renato? Exatamente, é. Exatamente. E essa questão do gato dormir, o gato dorme, é fato, né? O gato dorme muitas horas ao dia, mas um gato que também só come e dorme, alguma coisa está errada, Tem que né? Alguma coisa estimular. está errada. De que forma eu estou estimulando o meu gato, né? Ah, eu só consigo estimular quando eu estou em casa. Então vamos pensar em recursos que podem ser trabalhados com ele na sua ausência, né? Recursos, brinquedinhos que tem pilha, hoje é só o que tem no mercado. Tem peixe que se mexe, tem rato que vai para um lado e para o outro, tem coisa que sai voando. Então, tudo para estimular a caça. Você pode sair. Muitas vezes, quando eu vou fazer atendimento, eu saio e deixo circuitos montados de caça de rato para os meus clientes Ela fazerem pulou a aqui. caça. Aí depois eu pergunto pro tutor, eles caçaram, ah, Renata, caçou. Aí você esconde dentro das plantinhas, faz circuito, faz círculo de rato, esconde os petiscos embaixo, bota o gato para trabalhar. Caçar, Se para tem prateleira caçar. em casa, bota na prateleira. Então, assim, tem muitas opções. Não é caro, é questão de criatividade também. O gato também adora uma caixa de papelão, né? Todo mundo sabe. Então, tem muito recurso. Eu adoro aquela varinha. Inclusive eu tenho aqui, tá? Uma varinha que tem a cordinha, né? Com a pena, com a bolinha, com uma A pena na varinha de alta, ponta. alta Eu acho alcance. muito legal de ficar mexendo, brincando com ele, isso, aquilo ali. Eles adoram essa vara. Eles amam essa vara. Eu nunca vi um gato a recusar essa vara de alto alcance. Ela é belíssima mesmo nos Isso trabalhos. daí pode até ajudar a direcionar, né, o gatinho para a área onde você quer que ele fique mais, né? Que ele vai seguindo essa Exatamente. bolinha, né? Igual uma varinhazinha que tem uma cordinha com a bolinha na ponta, você vai levando ele para onde você quer, porque ele vai querer ficar ali correndo atrás, ali mexendo, né? E vamos falar um pouquinho também, Renato, dos arranhadores. Aonde seria legal? Eu vejo muitas pessoas falando comigo: ah, meu gatinho tá arranhando o sofá, tá destruindo o sofá, entendeu? Tudo. Como que a gente poderia conduzir essa questão desse comportamento, né, dos gatos, pessoal? Eles têm esse comportamento, né, de arranhar, né, que é ali aonde ele coloca ali os feromôniozinhos que estão nas patinhas dele, sabe? Igual eles gostam de esfregar a cabeça nos lugares que também fica espalhando esses feromônios. Então tem esse comportamento que às vezes acaba estragando alguns móveis, cortinas,
Fala um pouquinho, Renato, o que você aconselha, no caso, como você acha que deveria conduzir um gatinho que, né, com relação a esse comportamento? O arranhador é um recurso que toda pessoa que tem um gato, todo tutor que tem um gato tem que ter é, sempre um a mais da quantidade de gato. E isso, gente, vale não só para o recurso brinquedo, isso vale para o recurso de comer, de beber, de fazer cocô e xixi. Então, se você tem um gato, eu preciso de dois, tá? A conta é essa. E aí, o arranhador, ele é fundamental dentro de uma casa e fundamental ainda é você saber setorizar onde vai ficar esse arranhador, né? Você falou da questão de arranhar o sofá, que isso é muito comum. É importante, sim, a gente ter um arranhador próximo à coluna do sofá quando o gatinho arranha a coluna, porque tem gatos que não arranham o sofá, né? Mas é sempre importante você ter um arranhador na entrada da casa. Por quê? Porque, como você acabou de falar, os coxins plantados dos gatinhos, eles transmitem informações olfatórias para aquele arranhador. E aí sempre está entrando gente dentro de casa, ou porventura também até outro animal, né? E aí aquilo ali é a informação que ele está passando para aquele outro animal. Aqui tem gato, aqui eu também, é meu território. Então é sempre importante você ter um arranhador logo na entrada da sua casa e sempre e também nos locais que eles gostam de descansar, né? A analogia que eu faço é nós, quando acordamos, nos espreguiçamos, tá? E os gatos, quando acordam, eles se espreguiçam aonde? No arranhado. Então, muitas vezes está arranhada a quina da cama box, está destruída. E o tutor não sabe por quê. Está faltando um arranhador ali para que esse animal, ao acordar, ele vá fazer esse estilo de se espreguiçar. Também fazer as unhas dele, que faz a manutenção das unhas, né? Das unhas Tá, dele. troca, né? Ela descasca, né? A unha dos gatos, tudo, né? Exato, o arranhador também é um recurso maravilhoso para trabalhar o estresse. O animal consegue depositar naquele arranhador um estresse que ele está, ou físico, né? Quando um arranhador bem instalado, ele vertical, o animal fica de uma forma que ele arranha e a coluna dele fica toda alinhadinha e ele consegue fazer aquele relaxamento muscular, né? Então, assim, e outra, observar como é que o meu gato gosta de arranhar. Ele gosta de arranhar de forma vertical ou de forma horizontal, né? Isso quando você tem um gato, mas quando você tem uma casa com muitos gatos, então você tem que oferecer arranhadores tanto na vertical como na horizontal. E arranhadores diversos também, não só de papelão. Arranhadores de tecido, de cristal, tapete de EVA, que é muito bacana, os gatos adoram. Eu encontro alguns gatis. Agarra bem mesmo, né? Não, Escrava a unha ali, né? é. Quem tem bebê sabe muito bem o que é isso. E criança que começa Legal. a brincar com gato é destruída, eles adoram. Então é um recurso barato, porque às vezes o arranhador não é tão barato, e o tapete de EVA é uma coisa que eles adoram. E você pode ficar movimentando e colocando em outros ambientes. Então é importante que o arranhador, como também os outros recursos, eles sejam distribuídos em toda a planta da casa, né? Para que esse animal tenha, para onde quer que ele vá, seja numa casa de um plano só ou de 2 pisos, ele se sinta num ambiente harmonioso, para que ele consiga manter a rotina dele onde quer que ele esteja. Ele vai sempre ter um acesso a uma água, a uma comida, a um banheiro e aos brinquedos também. Tá certo. E aproveitando, Renato, que você acabou de comentar aí sobre respeitar, né, as vontades, comportamentos, respeitar, né, a característica felina, tá? Eu aproveito para falar que assim, eu não concordo muito, tá? Não concordo, com relação, não é o ideal, cortar as unhas dos gatos. Né? Eu vejo alguns tutores pedindo, olha, eu queria que cortasse a unha do meu gatinho.
Gente, a unha do gato, né, como a gente mesmo está falando aqui, que eles adoram, faz parte do comportamento dele, o ato de arranhar. Você cortar as unhas dele, isso daí é a mesma coisa que a gente cortar nossos dedos. É a mesma coisa, não com relação à dor, porque ele não sente dor, mas é porque assim, é como se fosse a nossa mão sem dedo. É um gato sem unha, tá? Claro que dependendo da situação, cada caso é um caso, mas no geral, tá? Eu não indico cortar a unha de gato, tá bom? Aproveitando aqui para mencionar isso aí que eu acho que seria interessante. Sim, aí complementando o que você falou, realmente cada caso é um caso. No caso dos trabalhos de comportamento, quando você vai fazer uma ressocialização com algum gato já residente, e então, assim, a gente indica só o aparar das unhas, né? O aparar porque pode ter um ataque e evitar que o Ah, outro gato entendi. fique ferido, mas sempre aparar as patinhas dianteiras, as traseiras nunca, nunca. Então, assim, em alguns casos, sim, a gente indica por essa questão de segurança também, quando a gente vai fazer um trabalho de adaptação de gatos Um residentes com um gato bebê que vai chegar, bravo, né? crianças pequenas, então a gente precisa manter, não é cortar, porque realmente você pode aparar a unha, ou você pode cortar bastante a unha, né? Eles ficam quase sem condições de arranhar, você não Arranhar. pode aparar de uma forma que deixa o animal você ter condições de arranhar. Você só apara, não corta até pertinho da veia, Só para não. não ficar aquela Então, assim, eu agulha, só né? indico, Aquela linha, porque a unha do gato, né, ela é igual uma agulha, né? exato, eu só indico a reparaçãozinha das pontinhas nesses casos específicos, quando são trabalhos assim. Quando não, o gato por si só, Legal. o seu instinto natural primitivo, ele vai arranhando a superfície que o tutor oferece para ele dentro de casa, que no caso são os arranhadores. Muito bacana, interessante. Renata, outra coisa, tem algumas pessoas que comentam comigo sobre sair, levar o gato para passear, né? Não sair na rua com um gato, né? Você indica, né? Eu acho que eu já vi um tutor falando comigo que coloca uma coleirinha no gato, né? Que ela é bem longa, né? E o gatinho vai para uma praça, aí o gatinho sobe numa árvorezinha pequena, fica ali, né? Eu nunca fiz isso com os meus. Mas eu fico imaginando, deve ser bem gostoso, né? Assim, de ver ele subindo numa árvorezinha, ele sentindo mais a natureza, digamos assim, principalmente para quem mora em apartamento, né? Se você recomenda isso, e como seria essa abordagem? Como seria aos poucos? Tem alguma coleirinha especial para gato? O que você me diz sobre isso daí? Olha, assim, já tive clientes, né, que hoje já não moram mais nem aqui, mas que eles adoravam passear de coleira, né? Quando eu ia fazer atendimento para eles, a gente fazia passeio. Mas a coleira sempre a peitoral, tá? Sempre a peitoral. E eles faziam passeio porque eles eram acostumados, eles passeavam, assim, numa elegância, parecia aqueles cachorrinhos mesmo, né? Passeando de boa mesmo. Mas não são todos os gatos que gostam de passear. E a gente precisa respeitar, né? Às vezes, o tutor tem que insistir e treinar o gato a passear. Você pode até tentar fazer um mini condicionamento todo dia, bota a coleirinha, deixa alguns minutos, observa, porque às vezes quando você põe a peitoral no gato, ele cola no chão. Aí o tutor puxa e o gato sai se arrastando no chão e aquela coisa louca. O Então, que eu assim, vi, os que comentaram comigo, eles não caminham com um gato, não, na calçada, assim, de sair, não. Ela coloca a coleirinha peitoral, ela vai para leva ele na caixinha até uma praçazinha, aonde ela solta ele ali naquele pedaço. Ele fica à uhum. vontade, né, naquela área da coleira, mas ela não sai caminhando com ele igual com o cachorro, não. O gatinho fica só naquela areazinha ali. Deixa eu subir um pouquinho na árvore,
uma árvore mais curta, mas também não deixa a coleira esticar demais também para poder subir num lugar muito alto depois e ficar complicado para pegar. Eu imagino que tem que tomar esses cuidados. Além de E também tomar cuidados com cães, né? Às vezes está passando uma pessoa com um cachorro na rua, né? E pode querer ir para cima do gatinho, né? Imagino isso daí, tá? Então, exatamente, você não pode sair com o seu gato que gosta de passear, por mais que ele já esteja acostumado, mas podem acontecer eventualidades, aparece um cão, aparece um pássaro, e aí o gato fica naquela loucura de pegar, e aí se você não tiver com a coleira solta da sua mão, a guia, você pode ver navios. O gato pode sair correndo atrás do pássaro, ou então sair correndo em rota de fuga por conta de algum cão. Então, assim, os gatos que passeiam, eu sempre assim, indico que passeiem em locais controlados, né? Porque controlados que eu digo, assim, o parasitas e tudo, tentar controlar o máximo possível, porque muitas vezes esses gatos têm outros gatos dentro de casa. Eu tenho tutores que tem casa com 5 gatos, mas 2 gostam de passear e ela desce no condomínio, e os outros 3 não vão, né, porque não gostam. Então, assim, você tem que ter cuidado onde você está pondo o seu animal para passear, para de repente você não trazer doença para os outros que ficam em casa, né, para esses e para os que estão em casa. E sempre ponderar, respeitar. Se o gato não gosta de passear, não adianta insistir. Tem gato que é mais realmente solícito dar um passeio, mas tem gato que não gosta e eu não acho que é válido insistir. tá, legal, bem interessante. Seria bom também, eu gostaria de aproveitar, né? Estamos aí com 4 minutinhos para terminar nessa nossa live, que foi tão legal, Renato. Gostei muito, tá? Aprendi muito aqui com você também, né? Achei bem interessante aí a questão do arranhador ser na entrada da casa, dentre outras coisinhas aí que eu nem, né, que eu acabei aprendendo e vou compartilhar com certeza com quem aparecer, né, no consultório, conversar comigo. E eu gostaria de aproveitar, pessoal, assim, uma vacina muito importante. Tem gente que acha, meu gatinho mora em apartamento, tá? Não precisa fazer vacina antirrábica, principalmente. A polivalente também é importante, que protege contra as viroses dos gatinhos, doenças mais transmissíveis entre eles. Mas a antirrábica é importante mesmo para um gato que mora em apartamento. Eu vou explicar por quê, tá? Porque os morcegos, eles são os reservatórios, tá, da raiva no mundo, digamos assim, tá? E o morcego com raiva, ele pode vir entrar dentro de um apartamento. Por mais absurdo que isso possa parecer, tá? Um morcego com raiva, ele pode ter, né, acometer o sistema nervoso e ele acabar entrando dentro de um apartamento. O gato, por ter seu comportamento de caçador e curioso demais, o que ele vai fazer? Ele vai arranhar o morcego que está no chão, tá? Ele vai dar uma mordidinha, ele vai bater a patinha. E tem muita gente que acha que a transmissão da raiva se dá principalmente pela mordida. E não é, tá? Tem alguns casos, na verdade, tá? De pessoas que adquiriram raiva, que é uma doença 100%, praticamente 100% letal, né? Através da arranhadura do gato. Tá bom? Então, o gato morde, mexe ou adquire a raiva, vai para a saliva, ele lambe a pata, tá? Ou mexe com a pata no morcego com raiva, lambe depois a patinha e arranha uma pessoa, por aí. Tá? Então, vamos tomar esse cuidado também em vacinar os gatinhos contra a raiva, que é uma doença extremamente perigosa e é uma vacina, a única vacina obrigatória no país. Tá bom? Tanto para cães quanto para gatos. Gente, qualquer dúvida, pergunta que vocês queiram fazer desse tema ou de comportamento, vocês podem entrar lá no perfil da Gata Lili, que eu estou lá à disposição. Não, a Renata vem fazendo um trabalho bem bacana, pessoal, como eu já comentei, né? Quem acabou chegando depois aqui na live, tanto com relação ao comportamento felino, né? Ela conhece bastante, ela vai ajudar demais, entendeu? A vocês nesse relacionamento, entendeu? Com uma espécie que é bem diferente de cães. Então é muito comum hoje uma pessoa adquirir um cãozinho e ela comenta com a amiga, o cãozinho
eu tenho assim, ele é desse jeito, mas gato, realmente, cada gato tem um comportamento, alguns também acabam trazendo alguns traumas, tá? Principalmente os gatinhos adotivos que vêm das ruas, tá comprovado, né, que os animais, nós, né, todos os animais, seja racionais ou irracionais, eles também trazem na memória, trazem na genética, na verdade, não na memória, mas na genética, os traumas que ele presenciou na gestação e até mesmo, talvez, da mãe. Passado um trauma da mãe dele, pode ser passado para o filho, tá? Através da genética mesmo, tá? Do DNA. Então, muitos gatinhos de rua acabam vindo com alguns traumas. Então, o trabalho da Renata, né, solicitar a ajuda, né, o serviço da Renata iria ajudar demais nesse convívio que dura aí, às vezes, mais do que os cães, que vivem em média 14, 15 anos. Gatinhos, já atendi um gato, Renata, de 25 anos. Qual foi o mais longevo que você já pegou, Renata? De gatinho? É. Meu, Não, 19. você já se deparou com um gatinho de 19 anos? Com 5, com Feliciano. Legal, eu já atendi uma gatinha de 25 anos. Já. Ai, Deus. Então, os gatos, eles tendem a ser mais SRD, longevos do que os SRD, cães. Era SRD. SRD, era SRD. Mas a pessoa tinha adotado ele desde filhotinho, desde novinho. E era uma gatinha realmente que você via que ela era uma senhorinha aqui. Tem tempo, eu não estou lembrando aqui o nome dela, mas era uma senhorinha. Você vê que ela tinha pouca massa muscular, né? Uma idosinha, uma vovozinha mesmo. Tá? E eu acredito, sim, porque os gatos tendem a ser mais longevos, né, que os cães, e tem gatos que chegam aí facilmente a 18, 20 anos de vida, sendo bem cuidado, sendo respeitados, né? É isso daí. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei. Renata, muito obrigado, mais uma vez, por essa experiência tão legal, né, que está falando sobre comportamentos. Né? A gente foi legal porque a gente se manteve bem focado no tema. Tem muitos outros assuntos que a gente poderia estar abordando futuramente, alimentação, né, doenças, check-ups, falar de outras coisas. Hoje a gente ficou bem, né, focado aqui nessa parte de comportamento. E A gente tem tempo de responder alguma pergunta, Rafael? Olha, eu imagino assim, eu comecei a live, né, 8h30 certinho, e eu acho que a gente começou a sua, já era 8h35, então a gente tem 3 minutinhos, tá? E é difícil um pouco a gente responder as perguntas que estão passando, mas se der tempo, você quiser, fique à vontade, tá bom? Fica à vontade aí para responder. Quem quiser, eu costumo falar, Renata, que quem quiser tiver alguma dúvida, seria interessante mandar uma mensagem no particular, entendeu? Porque muitas dessas mensagens que passaram aqui agora, quando terminar a live, né, ela vai ficar para você de uma forma que você não vai conseguir mais visibilidade, ter acesso. Né? E você vai ter que salvar, daqui a pouquinho falar nisso vai aparecer para salvar, você vai ter que salvar, escrever um textinho, né? O tema, né, como eu te disse, é como ter uma rotina, né? Você deve saber, não sei se você lembra, mais harmoniosa, né? Com o seu gatinho. Então, vamos combinar uma live só para responder as dúvidas. Então, é outra live, muito legal, muito só legal. Só para responder. Tá marcado. A gente aprende muito com eles e ajuda eles. Combinadíssimo, perfeito, tá? Perfeito, concordo demais. É porque quando eu estou num assunto, tá? Eu já fiz essa experiência, quando eu estou num tema específico, eu não consigo ficar olhando a pergunta e muda meu foco, eu me perco. Eu não consigo me concentrar. Eu acho que é porque eu sou homem, eu não consigo pensar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas é porque conversar sobre animais é muito bom. E a gente é gateiro, você é gateiro também. Quando a gente começa a conversar sobre gato, o tempo voa e a gente muito bom. Não,
Temos muitos assuntos aí, né? Tem a questão da bola de pelo, né? Que a gente acabou esquecendo de falar, principalmente dos gatos. Esquecendo não, né? Talvez não deu tempo, né? Que tem pelo longo, tem esse hábito de ficarem se lambendo, né? Demais, né? São animais bem higiênicos, que têm esse comportamento de se lamber e acabam ingerindo muitos pelos. Muitas vezes eles vomitam essas bolas de pelo. Tem gente que acha que fica assustado, achando que o gato está doente, que alguma coisa, mas não, ele só está expelindo, né, o excesso de pelo, que muitas vezes, quando isso não acontece, pode virar, né, um corpo estranho no estômago do gato, chamado, um nome meio feinho, chamado tricobezoário, tá? Mas que é nada mais do que bola de pelo no estômago, que às vezes só consegue ser retirado, né, às vezes por endoscopia ou, né, uma gastrostomia, tá, para poder fazer a retirada desse corpo estranho, né? Então é um comportamento dos gatos se lamberem demais. Por isso, né, os gatos também não gostam de muito banho, né, Renata? Isso aí você falou aí da questão da lambedura, né, dos pelos, e a gente sempre gosta também de fazer a parte da prevenção. Tão simples a gente manter a escovação desse gato, né? Até os gatos de pelo curto, gente, também soltam muito pelos. Então, assim, mantenham a escovação, porque vai ajudar nesse processo, vai ajudar no bem-estar. Eles relaxam que só, eles adoram. Tem uns que adoram aquelas luvinhas. E aí você vai descobrindo quais são as preferências do seu gato na hora da escovação. Porque tem uns que gostam de escova, tem outros que gostam de luvinha. Então, tem vários tipos hoje no mercado que você pode encontrar mais adequada para o seu gato. E qual é a outra pergunta que você disse aí? E agora eu fico... Não, eu estava falando da lambedura e do banho, né? Eu estava mencionando que realmente tem gente que os cães é comum as pessoas banharem toda semana, mas gato não, né? Sim, gente, doutor Rafael, isso é tão importante que você falou. Eu vou falar aqui bem rápido, que eu tô achando que vai parar aqui a live. Mas, enfim, vai a questão aparecer uma mensagem para você, Renato, quando faltarem 2 minutos, uma contagem regressiva, tá bom? Tá. A questão do banho. Gente, só dá banho se for realmente muito necessário. O gato faz sua auto-higienização, né? Principalmente o gato que está com peso adequado. Muitas vezes o gato, quando tem um sobrepeso, ele já não consegue fazer a higienização da parte vaginal, aí pode realmente ali dar problema, aí já é questão de trabalhar outras variáveis, mas banho só em casos assim, você tem um persa, você tem um gato de pelo longo, aí realmente precisa de vez em quando dar um banho, fazer uma tosa, né? Uma tosa com muito cuidado, porque incomoda muito os gatos se você pelar demais, tem que ter cuidado. Eles assustam muito, né? Tem que ser uma coisa aos poucos também, né? O som da máquina da tosa, o ideal é você colocar um som mais longe, depois esse som ir aproximando. Você pega uma máquina de tosa e passa num gato, entendeu? Realmente ele vai assustar bastante. E outra, doutor Rafael, gatos morrem no banho. Isso acontece, gente. Gato que morre no banho porque ele passou por um estresse gigantesco. Então, assim, tem que ter cuidado. Agora, o nome técnico, inclusive, Renato, o nome técnico disso daí é miopatia da captura, tá? É uma síndrome muito que acontece muito em animais selvagens. Pessoas que trabalham com animais de zoológico, animais capturados, entendeu? Que vai fazer um manejo nesses animais de um ambiente para o outro, captura com rede, seja como for, o estresse é tão grande, o coração ele bate de uma forma tão acelerada que ele não consegue impulsionar, tá? Apesar da frequência estar aumentada, ele não enche de sangue. Tá? Então, esse sangue, ele tem vários outros efeitos que acontecem, que é um tremor muito grande, libera ácido lático, causa necrose tecidual, e o gatinho pode sim, vir a óbito, tá? Até por infarto no coração, necrose geral. Exatamente. Então, banho, gente, só realmente se necessário, e sempre com aguinha morna, ter o cuidado com os ouvidinhos, botar aquele algodãozinho, ó. E beijo pra vocês, eu adorei a live, o tempo tá se encerrando e estamos aí.